todo dia aprende alguma coisa nova, independente, acho que da idade. E eu acho que o legal é você poder também transferir esse conhecimento para outras pessoas, né? Eu falo que a gente sempre aprende, mas a gente ensina. Olá, pessoal. Começa aqui o Filó. Filó é o podcast da Conexão. Você já sabe, puxa a sua cadeira, senta aí, bate papo e vamos nos divertir, aprender, enfim, trocar ideias e principalmente conhecer boas histórias como hoje. Habib, hoje você trouxe um vizinho, né? Pode chamar de vizinho? Como é que é essa história aí? Ah, acho que pode chamar de vizinho sim, viu, Habib? É muito gozado que a gente já se conhece faz um tempo, as famílias e tudo mais, porque, né, Sim, há Habib? muito Nós dois tempo. viemos da cidade onde o peixe para, Piracicaba, né? Sim, daqui a pouco você vai contar, né, que não tem mais fronteiras, né? Piracicaba, né? Você ultrapassou as Sim. fronteiras de Piracicaba, vai contar um pouquinho mais da Drogal. O Marcelo Cansado, ele que, sem dúvida alguma, é um dos grandes empresários do Brasil e também diretor administrativo do grupo Drogal. Marcelo, olha, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. E ó, vou contar para você um pouco da minha história com farmácia, que é bem menor que a sua, mas só para você entender um pouquinho. Quando eu era criança, nós tínhamos uma rede de 4 farmácias. E eu, Tá. criança, ficava no caixa, porque eu distribuía lá no troco, em vez de dar dinheiro de troco, eu dava Cibalena, Novalgina, enfim, o povo adorava, porque eu batia todas as metas lá, né? Desses produtos. Depois eu biografei também o Celso Ricardo de Moraes, ele era dono do laboratório Virtus, negociou a empresa e comprou a Copenhague, né? Que você conhece, Uhum. o grupo Copenhague, Brasil Cacau Leite, que foi inclusive negociado com a Nestlé. E tive tomando um café com uma pessoa que, quando eu falei que você era o nosso convidado, olha, fez aquele olhar assim de remeter lá para o passado, falou, puxa vida, eu adoro essa família, sou José Cansado, com quem trabalhei muito, o Marcelo, o Ricardo, os irmãos, enfim, que é o Edson Tamassi, que hoje é presidente da Febrafar da Farmácias. Então, seja bem-vindo aí com esse abraço especial do Edson, viu, Marcelo? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Gosto muito do nome Filó. Coincidências à parte, nós gostamos muito de cachorro, a família toda, né? Acho que o Gabriel sabe, Sei, enfim. senhor. E eu tenho uma pequena, uma filhote em casa que eu sempre quis pôr o nome de Filó porque eu adoro esse nome. Enfim, coincidências. Mas é um prazer estar aqui. Eu espero contribuir. E o Edson, de fato, como você comentou, faz parte da nossa família, né? Tivemos muitos anos juntos, depois ele seguiu a carreira dele, hoje está brilhando aí, está voando, mas conhecemos também toda a família dele, ele, o Zé Carlos, o irmão, enfim, todos da terrinha aqui onde o peixe para, Piracicaba, terra maravilhosa. E, Habib, só queria aproveitar, teve uma história que eu tava lembrando aqui, eu lembrei esses dias. Uma vez em Piracicaba, Drogal, se eu não me engano, eles fecharam todo o estádio do 15 de Piracicaba e chamaram, foi o padre Marcelo Rossi, fez uma missa. Exatamente. Era quantos anos, Marcelo? Eu lembro disso como se setenta e fosse. cinco anos de Drogal. Quando a Drogal completou 75 anos, nós trouxemos o padre Marcelo Rossi, fechamos o estádio aqui, o Barão da Serra Negra, que é o estádio do 15 de Piracicaba, e lotamos o estádio. E foi muito legal, a missa dele foi fantástica. As doações, né, na verdade não cobrava para entrar, mas a gente, para quem pudesse levar 1 quilo de alimento, então, nossa, foram toneladas ali que a gente pôde doar para várias entidades de Piracicaba. Foi um momento marcante para a gente, abençoado. Mais um momento abençoado. Foi, para mim, foi um momento inesquecível. Eu fui com a minha mãe, a gente assistiu lá e foi muito bonito mesmo. E é um momento que ficou marcado na minha vida. Ah, Então, legal. só quis compartilhar aqui essa história que foi muito bonita, Habib. E parabéns também, Marcelo, porque depois vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto pela participação social, né, da Drogal em Piracicaba, e a gente já sabe que é expressiva, né? Depois você vai falar Sim. um pouquinho do Instituto, mas nós vamos chegar lá. Mas primeira coisa, queremos conhecer a biografia do Marcelo e também, se você quiser emendar, contar um pouquinho dessa história da Drogal, que já está com centenas de lojas aí. Estamos com 336 até hoje, amanhã Parabéns. 337. Puxa vida, Que parabéns. beleza, Olha, hein? eu tenho 55 anos, casado, pai de 3 filhos, tenho um casal de netos hoje maravilhosos. Me formei em administração de empresas, fiz uma parte do curso na FMU em São Paulo, terminei aqui em Piracicaba, na Unimap, porque na época eu trabalhava, o atacado nosso, uma distribuidora que nós tínhamos, distribuidora Alfa, que era onde o Edson trabalhava também, a Aham, gente tinha um sim. escritório em São Paulo. Então eu estudava à noite e trabalhava de dia. E aí a gente acabou fechando o escritório. Como eu estudava à noite, normalmente, né, eu procurava emprego, aí só conseguia em shopping center e era só à noite, então acabava não dando certo. Aí voltei para Piracicaba, né, transferi para a Unimap, me formei e aí me engajei aí no varejo farmacêutico. Eu já trabalho aqui há 40 anos,
Estou na Drogal com carteira registrada esse ano aqui exatamente 40 anos. Então vivi isso daqui, respiro isso daqui desde pequeno. Sou da época da altíssima inflação, né? Todos os medicamentos eram remarcados semanalmente. Era uma etiqueta em cima da outra. Então, desde pequeno, eu frequentava o depósito nosso. Você comentou a questão de quando você era pequeno também numa farmácia, ia muito, ajudava no balcão, antigamente se embrulhavam, né? Não É tinha isso, sacolinha plástica. A gente tinha Nossa. aquele rolo de é papel, a gente verdade. embrulhava, entregava para o cliente. Enfim, então, a minha vida inteira, né, foi respirando farmácia, distribuidora, medicamento. E então me formei em administração, fiz vários outros cursos, MBAs, fiz 2 cursos nos Estados Unidos também, ligado a varejo, alguns MBAs ligados a pessoas, gestão de pessoas. Eu sou muito da área de RH, muito da área de humanas. Enfim, e começamos a Drogal. Eu comecei, me lembro, na farmácia. Comecei em uma farmácia como entregador. Na época usava bicicleta. Outro dia a gente já estava até lembrando, Barra Forte. Não tinha aquelas bicicletas com marcha ainda. Acho que não existia a Kawai 10 da vida, enfim. Então, comecei como entregador, depois eu fui para balcão, fui gerente de uma loja, nossa, aqui em Piracicaba, sempre em Piracicaba. E lá fiquei até 88, quando eu acabei indo para a Inglaterra, passei quase 2 anos. Eu fui fazer um curso de inglês, acabei estendendo um pouco, eu acabei arrumando um emprego lá, um bico, na verdade. Então, para eu aperfeiçoar ainda mais o inglês, eu acabei estendendo quase um ano a mais. E aí, quando eu voltei, eu já voltei para São Paulo para fazer a faculdade. Então, eu era um vendedor da distribuidora nossa. E quando fechou o escritório, acabei voltando para Piracicaba e aí vim para o administrativo. Então, eu fiz, na verdade, um tour aí por todas as áreas, né? Começando por departamento pessoal, fui para o financeiro, depois eu fiquei um pouco em TI. Aí a gente estruturou uma equipe de supervisão de loja que até então a gente não tinha. Então, andei muito com supervisão de loja, visitando as farmácias, né, visitando as equipes. Então, assim, passei por vários departamentos, área de marketing também, que na época era recente aqui na Drogal. Então, assim, eu fiz um aprendizado geral e acabei vindo mais para a área de RH quando eu fiquei um pouco mais tempo. E na época tínhamos eu, o Ricardo, que é meu irmão mais novo, que está comigo hoje aqui, mais na área comercial e financeira. Só que na época nós tínhamos, eu tinha o meu irmão mais velho, o Ronaldo, que era um diretor, e o Paulo, Paulinho, que é meu primo, que também eram os dois diretores. Então o Ronaldo era responsável pelo varejo e o Paulo pelo atacado. E aí em 96 eles acabaram se desligando da empresa, cada um seguiu carreira solo, e aí eu e o Ricardo assumimos a diretoria. Então eu fiquei com a parte de operações, parte do varejo em si, e a parte administrativa, e o Ricardo no comercial. Então financeiro, compras, que é uma área hoje bastante grande nossa. E a gente tem um primo também, um outro primo, que é o Roberto, que era responsável. A gente tem um laboratório de manipulação muito legal. Aliás, desde que existe a Drogal, o início da farmácia do povo, e a gente manteve a manipulação. Então, a gente investe muito na manipulação e esse primo era responsável pelo laboratório de manipulação. Hoje nós temos, além de mim e o Ricardo, esse primo aposentou-se há cerca de 4 ou 5 anos, então participa só do conselho, e nós trouxemos um sobrinho, o Tiago, que é filho desse irmão mais velho, que esteve conosco, o Ronaldo, que está na diretoria, hoje é responsável pela área de expansão e logística. Então, assim, foi uma carreira criada aqui dentro, né? Cresci aqui dentro, conhecendo o varejo, que lá atrás eu não conhecia, eu conhecia muito pouco, mudou muito, né? A farmácia no Claro. Brasil nesses últimos anos, e diga-se de passagem, pós-pandemia, é um outro modelo de farmácia, né? A gente hoje virou um hub de saúde, as pessoas hoje se preocupam muito mais com prevenção, né? Então, assim, esse modelo de farmácia mudou. Então, a gente percebe essa mudança, né, assim, no varejo farmacêutico. É óbvio, não foi só a pandemia, acho que já vem vindo, né, há algum tempo. Então, a gente fala que vende saúde e acompanha a saúde dos nossos clientes hoje. Não, não simplesmente vende uma caixinha. Sabe, Marcelo, que durante a pandemia eu fiquei um tempo em Piracicaba. E eu comecei a observar uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre gostei de observar os modelos de negócio e tudo mais. Mas eu tive a sensação de que as farmácias, que antes, né, vendiam mais coisas relacionadas à saúde, começaram a vender também mais coisas diferentes, vamos dizer. Quase um posto de conveniência. Sim. Eu não sei se é uma percepção minha ou se de fato isso Não, teve não, uma você tem, mudança você tem maior. razão. Eu acho que hoje a gente vende algumas categorias de produtos que até então a gente não estava acostumado a vender. Então, hoje, por exemplo, o Drogal, a gente tem um mix de vitaminas que não era comum a gente ter numa farmácia, principalmente no caso de Drogal.
suplementos, né, principalmente para suplemento alimentar, né, que é uma categoria que cresceu muito, a gente não tinha tanta importância. A gente, né, fez uma parceria no ano, a Copa foi o ano retrasado, se eu não me engano. A gente fez uma parceria com a Panini, então nós vendemos o álbum da Copa e figurinha, ali naquele período de 2, 3 meses. A gente tem alguns brinquedos, por exemplo, que a gente vende, infantis, né? Alguns caderninhos para pintar, alguma coisa assim. Então a gente acabou evoluindo um pouco para produtos não tão comuns a uma farmácia, como medicamentos e produtos de beleza, por exemplo. Então você tem razão, são categorias que não eram tão comuns se encontrar numa farmácia, mas hoje. E a gente tem vários modelos. Acho que o estado de São Paulo ainda tem uma certa restrição, mas tem muitos estados. Minas Gerais, por exemplo, você pode vender ração para animal dentro da Ah, farmácia, interessante. né? Você tem uma legislação estadual que permite você vender produtos de papelaria, por exemplo. Então a gente tem vários amigos, né, amigos muito próximos, inclusive, que têm um outro modelo. É o que a gente chama praticamente um modelo de drugstore americana, né? Até a gente brinca que o pessoal vende, inclusive, medicamento, né? Às vezes até sela para cavalo. Lá é permitido. Nordeste também tem alguns estados que permitem a venda de outros produtos. Então, assim, varia Sensacional. muito do estado. O estado de São Paulo ainda tem alguma restrição, mas já melhorou do que era. Já melhorou, né? Sorvetes, refrigerantes, isotônicos, enfim. Inclusive, né, Marcelo, eu tive recentemente fora e até mandei um vídeo, né, para um amigo que é da área de supermercado. O supermercado está lutando para ter, né, o OTC, né, Sim, aquele, né, o over the table, para poder sim, vender os produtos que não têm prescrição médica, né? E no passado as exatamente. farmácias também vendiam alguns alimentos, né? Me parece que isso Sim. foi proibido, enfim. Hoje, pelo menos alguns alimentos não podem mais, ou os alimentos, né? Como é que está essa conquista de espaço, né? Deles quererem vender alguns medicamentos, né? Sem prescrição, e aí, como você falou, e a farmácia poder abrir cada vez mais esse leque de produtos. Sim, na verdade, assim, ó, a gente tem alguns alimentos, alguns biscoitos, por exemplo, bolacha, né? Não dá para falar que é uma conveniência completa, porque a gente tem uma limitação física, né? E esse talvez seja um entrave nosso de varejo. A gente normalmente não tem uma área tão grande de venda, até porque, como a gente precisa ter um ponto estratégico, normalmente é um ponto onde se custa muito caro, né? Diferente de algum segmento que você não precisa ter um local, uma Tá? esquina legal, por exemplo, com estacionamento. Então, isso acaba encarecendo muito o nosso negócio. E a gente tem algumas coisas. E essa questão do supermercado, de fato, é uma questão que vem já há alguns anos, né? É uma discussão hoje em Brasília, que vem acontecendo, alguns projetos de lei, alguns caem, ficam pelo caminho, outros são discutidos, mas acho que a maior entrave, na verdade, com relação ao OTC em supermercado, é que eles querem vender sem a presença do farmacêutico, Ah, né? perfeito. Então, esse é um diferencial muito grande e é um risco muito grande você não ter o profissional. Então, essa é uma questão, talvez um imbróglio jurídico aí que acabe não permitindo ou prevendo essa questão em supermercados. Então, é mais ou menos o que vem acontecendo aí nesses últimos anos. É interessante isso, né? Só para não perder o ponto aqui, porque alguns supermercados criaram redes próprias, né? Às vezes menores, espaços menores, mas realmente com toda essa. Exatamente. Essa é uma outra questão, porque eles não são proibidos, né, de ter uma farmácia. Só não pode ser no mesmo espaço. Exato, exato, né? Se A pode mesma ser. coisa se eu quiser hoje montar uma pet shop, eu não consigo ter junto ou dentro de uma drogal. Eu posso ter ao lado, um estabelecimento separado. Então, é mais ou menos assim. E eles teriam que ter fora, e muitos têm hoje já, tá? Muitos supermercados têm suas redes de farmácias próprias. E nossa admiração para vocês, né, Habib e Marcelo, porque vocês caminham para uma trajetória, uma conquista que, infelizmente, no Brasil, né, se conta nos dedos quem consegue, que é uma trajetória centenária. Então, Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque, pelo que você nos traz, a empresa está na quarta geração e você Sim. viveu algumas delas, né? Então, quais os pontos mais fortes da cultura organizacional da Drogal que ainda se mantém? E, claro, né, alguns pontos precisam e merecem ser reavaliados, né? Mas quais são as estacas fortes aí da cultura organizacional da Drogal? Olha, eu acho que desde o início da Drogal ali, 1935, esse ano completamos
89 anos, né? Vamos completar em agosto, 89 anos. A gente sempre foi uma empresa familiar, né? Começou com meu avô. Aliás, até descobrimos, quando a Drogal fez 85 anos, nós íamos lançar um livro. Então, nós contratamos uma jornalista para pesquisar um pouco da história da família, né? E a gente acabou descobrindo a origem da família Cansado, que é meu sobrenome, é Minas Gerais. E meu pai, meus avós vieram de Pitangui, onde tinha uma parte da família. E lá descobriu-se que meu bisavô já tinha tido uma farmácia em 1896, que Bacana. também se Confia. chamava Farmácia do Povo. Puxa E a vida. primeira farmácia aqui, que foi com o meu avô, Farmácia do Povo. Então, é uma história que até então a gente não tinha. E eu acho que sempre teve muito ligado no DNA, né, a questão da saúde na nossa família e a questão do social, né? Eu acho que a gente traz aqui na cultura da empresa, a gente sempre tem um slogan aqui, né? É feita por pessoas e feita com o coração. O lado social para a gente é muito importante. A gente, desde a época do meu avô, depois do meu pai, hoje estruturado através do Instituto. Então, a nossa preocupação não vai só com a saúde de quem está nas nossas farmácias, mas vai com quem está num asilo, quem está numa entidade de criança, numa instituição de criança, né? Então, isso acho que é muito forte nesse DNA nosso aqui dentro. É uma maneira, inclusive, de a gente poder retribuir, né? Acho que todo sucesso nosso, né, que vem de décadas aí, nunca foi fácil, né? Às vezes perguntam as pessoas aquela tal história, você tem sorte. Não, não é sorte, né? É trabalho, né? Eu acordar às 6 horas da manhã, trabalhar, enfim, todos os problemas, né, de qualquer empresa no Brasil, né? Ser empresário ou ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? Independente do segmento. Então, eu acho que essa cultura, e também acho que é muito enraizada na nossa cultura, a resiliência, que é algo que eu sempre falo aqui dentro. A gente nunca vai ter tudo do melhor ou como a gente quer, mas a gente tem que fazer o melhor com o que nós temos, né? Então, a gente sabe, o varejo, particularmente o nosso, nós dependemos de pessoas. Eu não consigo, apesar de a gente ter um e-commerce hoje, o digital é muito forte, mas as pessoas fazem a diferença no nosso negócio. Então, a gente quer pessoas bem, a gente quer pessoas bem treinadas, né? E eu brinco, às vezes, a gente não vende nada no balcão. E o profissional nosso acaba se tornando um psicólogo. Às vezes o cliente chega com um monte de dúvida, acabou de sair do médico, às vezes, ou esqueceu de perguntar, ou não deu tempo, né? Ou no meio do caminho apareceu uma dúvida. Então, é nosso pessoal que está ali, nosso farmacêutico, né? Nosso atendente, que está tirando essa informação, dando essa informação, tirando essa dúvida. E muita gente não vende nada, mas a gente muda, né? Faz o dia da pessoa diferente. E eu sempre falo que a área da saúde é diferente de você vender um carro, vender uma joia, né, vender uma roupa. Muitas vezes as pessoas já chegam, a grande maioria, com problema. Mais ou menos 70% do que hoje nós vendemos é medicamento. Então, alguém tem algum problema. Então, eu acho que esses fatores ali estão bastante arraigados na cultura nossa, que vem desde lá de trás. Marcelo, você sabe que eu pensei várias coisas aqui, né? Primeiro, eu comecei a pensar, né? Lembrei desse trabalho social que vocês fazem, por exemplo, a cada filial que vocês abrem, vocês fazem doações para a cidade para poder contribuir, desde fraldas até outros Sim. tipos de, Nós doamos 5.000 né? tiras de fralda, qualquer nova cidade que a gente abra uma filial. Que Isso é, espetáculo. isso é muito bacana. E tem Sim, também um projeto que daí eu acho que é do. Eu acompanho muito o Ricardo Cansado, né, nas redes sociais, sim, e ele faz um post muito bacanas da Drogal também. E tem o projeto Companheiro também, né? Vocês gostam de companheiro que nós. cachorro? Na hora eu lembrei, pô, não, eu não sabia que você gostava também. Do Sim, Ricardo eu sabia, porque né, os posts dele sempre tem muito animal envolvido. E tem esse projeto também que é super bacana. tem. E, Marcelo, me veio uma dúvida. Uma vez eu tinha lido uma matéria num jornal, no jornal, não, uma revista, que falava de um chefe de cozinha falando dos restaurantes, problemas do restaurante. Falou: eu queria apenas ter um restaurante. Eu queria poder servir a comida, cuidar das pessoas ali dentro. Mas no Brasil, uma das grandes dificuldades que no restaurante, você vem com o estacionamento junto. E eu fiquei pensando, porque vocês têm a farmácia, mas o estacionamento, por conta dos hábitos, né, das pessoas, vocês têm estacionamento e vocês acabam tendo que administrar. Queria saber um pouco sobre isso, porque não é algo fácil, né? Estacionamento tem responsabilidade, né? Sim, sem dúvida. É uma solução para o nosso cliente, mas às vezes pode se tornar um problema para a gente. Então, assim, a gente tem várias situações onde nós temos estacionamento que as pessoas não respeitam, né? Acabam deixando os carros assim por tempos e tempos e tempos. Então, tem várias lojas que nós temos um segurança ali organizando o estacionamento, né, e podendo, na verdade, orientar, né, as pessoas que o que a gente percebe muitas vezes é o fato da pessoa ser o cliente do drogal,
mas não estar lá naquele momento como um cliente, né? E se sente no direito, para o carro e vai ao banco, vai visitar alguém, enfim. Então, isso de fato não é assim generalizado, né? Eu acho que alguns locais a gente tem mais problema, mas assim, em várias situações a gente tem que administrar e não é algo fácil, não, porque a gente entende que a pessoa é cliente, mas naquele momento talvez outro cliente queira parar o carro e não consegue porque tem outro carro estacionado lá de alguém que não está dentro da loja. Isso eu acho que é um problema de qualquer varejo, tá? Eu acho que não se limita à farmácia, não. A gente vê vários casos, né? Piracicaba, outras cidades, enfim. Marcelo, estou lançando um livro agora, onde eu estudei bastante essa linha das inovações do varejo, das novidades, né? Vou trazer um primeiro, depois eu trago a outra, né? A primeira delas, justamente, é nessa linha da concorrência, né? E trazendo, né? Estou trazendo a história de um dos meus biografados, que é o Mário Gazin, né? Dizendo Uhum, que quando lá há muitos anos tinha que abrir uma loja a quilômetros, né, da que já existia para não chocar. Depois foi, né, alguns quarteirões. Hoje está parede parede, né? E às sim. vezes o concorrente está dentro da tua loja, que o sujeito abre o celular, né, e já faz aquela busca de preço rápido. Aliás, eu estava entrevistando, porque eu apresento os programas da CBDL, né, que é a Confederação Brasileira de Laboratorial, né, que faz Laboratórios, isso exatamente, né, do sim. Carlos da CBDL, né, inclusive uma das executivas, né, estava falando o seguinte, que ela esteve no país e estava numa loja e ela abriu o celular para fazer uma busca rápida, nem era sobre preço, nada, né? E o Uhum. celular não pegou. Ela falou, escuta, meu celular não está pegando. Ele falou, nem vai pegar, porque aqui a gente corta o celular, né? Porque justamente para o sujeito não fazer, não saber quanto está, né? A televisão, ou geladeira, ou o que quer que seja na loja concorrente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse panorama, né? Que é o vizinho do lado, o adversário, entre aspas, do lado, ou dentro da tua loja mesmo. Sim, não, isso hoje é uma realidade. Como você comentou lá atrás, eram pontos muito distantes, né? E hoje, em inúmeras situações, é parede com parede, literalmente parede com parede. Essa questão, depois da digitalização, fica muito difícil você não permitir ou conseguir controlar que alguém entre na sua loja, não veja seu preço, não tenha. Até porque hoje tem algumas ferramentas de busca que conseguem trazer o cupom fiscal seu, através de uma Secretaria de Fazenda, por exemplo, que sabe para quem não, mas o que você vendeu, o preço que você vendeu, então você consegue acompanhar. E isso acontece principalmente no digital, né? Então, com a questão da tecnologia, hoje eu nunca vi nenhuma situação, como você citou, de ter um bloqueio dentro. Aliás, muito pelo contrário. Hoje nós temos em lojas um Wi-Fi que a gente permite que o cliente use, né? Hoje, principalmente depois do Pix, né, que cresceu muito esse meio de pagamento, muitas vezes você tem uma loja Ah, num lugar que o sinal é muito ruim, ou a operadora do cliente é muito ruim, e ele não conseguia fazer o pagamento. Então a gente identificou essa situação em muitas lojas. Hoje a maioria nós já temos o Wi-Fi para o cliente usar para fazer o pagamento, né, ou alguma outra. E é evidente que muitas vezes ele vai fazer uma consulta de preço no concorrente, né? E eu sempre falo que farmácia ou medicamento é igual em todas, né? Vai mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O preço também, você vai brigar um pouquinho mais, um pouquinho menos por desconto. A doença que dá nas pessoas é igual em todo mundo. Então, assim, o que faz a diferença, de fato, é o é atendimento, atendimento. né? Esse acolhimento, que hoje a gente fala muito do acolhimento, né? É desse aconchego de trazer o cliente, poder ouvir o cliente, né? Como eu falei, muitas vezes a gente só ouve, não vende nada, mas muda a vida do cliente, muda o dia, e com certeza esse cliente amanhã volta. Agora, não é fácil você ter um concorrente ao lado, né? Você tem que trabalhar. O teu concorrente, eu acho que é benéfico, de uma maneira geral, para o varejo, porque te faz movimentar, né? Senão você acaba acomodando, ficando na mesmice, e a hora que vem alguém não dá tempo, a velocidade é muito rápida. Então, faz você estar sempre, constantemente, correndo atrás e melhorando, trazendo novos serviços, trazendo novos produtos, melhorando o seu mix, melhorando o seu atendimento. Então, assim, isso eu acho legal. Agora, não é fácil, né? E tem muitos concorrentes, né? O varejo farmacêutico, sim, a gente, cada semana tem uma novidade de uma rede, ou não, alguma rede local abrindo, não necessariamente ao lado, mas muito próximo das nossas lojas, né? Então, essa é uma realidade que a gente vive, assim como a gente, quando a gente abre, né, em outra cidade, ou mesmo Piracicaba, a gente sempre vai estar próximo de alguém.
A gente normalmente, quando entra numa cidade, começa pela área central. E é onde tem hoje a maior parte das farmácias estão, principalmente cidades menores. Então a gente sempre vai estar próximo de alguém. Só uma coisa, Rabi, eu também confesso que eu nunca tinha ouvido falar de uma rede que corta na internet. Você trouxe bem essa situação do Pix, né? Realmente seria um tiro no pé você cortar a internet de uma loja. E já que você me deu o gancho, deixa eu emendar, depois o Habib faz duas perguntas para você, que é justamente na experiência do cliente, né? Que muito se fala hoje e tudo mais. Sim, Muitas empresas estão tentando tornar aquilo, né, mais saboroso, uma convivência, né, com um espaço até um pouco mais longo dentro dos seus ambientes e tudo mais, né? Como? Oferecendo workshops, um espaço de leitura, ou enfim, um outro tipo. Vocês da Drogal reservaram algum espaço assim para que o cliente possa prolongar um pouquinho a estadia dele no local? sim. Nós temos em algumas lojas, por exemplo, um cantinho que nós temos um café, para que o cliente chegue, ou enquanto está esperando, aguardando um atendimento, ou enquanto o pessoal nosso vai buscar um produto, vai ver alguma informação, para tomar um café. São poucos hoje, porque, como eu falei há pouco, a gente tem uma limitação física muito grande, né? As áreas de loja ou de venda, muitas vezes, não são como a gente gostaria em termos de tamanho. Então, a gente, às vezes, até acaba tendo que limitar, por exemplo, o mix de produtos, a gente não consegue ter o que a gente entende que seria o ideal para aquela loja por conta desse tamanho físico. Mas a gente tem um trabalho, há algum tempo já, a gente mudou a cara da nossa loja, né, o layout, as cores. Antigamente você entrava numa farmácia, era tudo branco, né, parecia que era uma extensão do hospital. Hoje a gente tem cor, a gente tem imagem, a gente tem o verde, né? Várias lojas nossas a gente usa o verde, dentro e fora, né? Que dá um aconchego, eu acho que dá uma naturalidade. E de fato, como você falou, a gente tenta criar, fazer com que o cliente tenha uma experiência de compra gostosa. Né? Como eu falei, vender remédio é diferente de você vender roupa, joia ou carro. Então a gente tem que fazer com que este momento, e que é um momento rápido, tá? O tempo de um cliente dentro de uma farmácia é muito rápido. Assim, 10, 15 minutos no máximo. Às vezes, se eu tomar uma injeção, aferir pressão, talvez um pouco mais, mas em média é muito rápido. Então tem que fazer com que este momento, né, ele se sinta bem e também que você traga essa experiência legal no digital, né, que é uma concorrência muito grande, aí você concorre com o mundo inteiro, né? Você tem um site rápido, que tem um site gostoso de navegar, que seja fácil, né? Que você consiga entrar, achar o produto, fazer o pagamento, né? E hoje, muito forte dentro da Drogal, o clique e retire, né? As pessoas, às vezes, não querem perder o tempo na loja, então ela compra no site, passa para retirar, né? Então, assim, são facilidades hoje, no dia a dia, que todo mundo, com essa falta de tempo, né, que nós temos, então, que ajuda bastante. Eu sempre fico pensando, Marcelo, Bibi, que é muito isso, não só no ramo farmacêutico, né, nas drogarias, mas eu acho que muita coisa é semelhante. Porque chega num ponto que você, até na prestação de serviço, por exemplo, sei lá, hoje eu trabalho em escritório de advocacia, estou na parte de desenvolvimento de negócio, então eu penso muito na jornada do consumidor. Se você pensar, chega num ponto que os escritórios são semelhantes entre si, seja o tamanho ali, que você pega um escritório full service que atende tudo, ou, enfim, e a diferença vai ser na forma como você trata o consumidor, de novo, nas pessoas, que é o que você acabou de falar, Marcelo. Sim, Então, eu fiquei pensando muito nisso, que são problemas semelhantes, não problemas, né, mas oportunidades semelhantes da gente melhorar a jornada do consumidor e ver como sim. atender melhor. Porque, no fundo, é isso a diferença, né? Você ter produto bom, você ter um serviço bom, isso é o básico. O atendimento é o que vai fazer a diferença, a compreensão ali. E o que eu achei bacana, Marcelo, que eu não sabia disso, você me contou agora, de que, pô, você veio da família dona da drogaria. Você podia ter começado com um cargo alto, você não precisaria ter começado ali no balcão. Sim. E aí eu vejo que quando você fala de gestão de pessoas, de você entender o consumidor, eu imagino que isso tenha dado uma diferença muito em você entender de fato como funciona a drogaria e como melhorar o produto. Queria saber como que foi isso, porque você era o filho do dono ali, né, um dos donos, e você estava ali no balcão, chegou a gerente de farmácia. Não é um trabalho fácil Sim. ali. Eu imagino Não, que tenha tido uma dificuldade ali. Ou não? olha, Porque ser filho de dono, essas coisas. na verdade, muitas vezes a gente era visto como filho do dono. Meu pai nunca, assim, deu moleza, né? Sempre foi uma pessoa que nos ensinou que nada é fácil na vida, né? Assim, tudo
tudo que você tem é uma conquista. Tem o caminho mais fácil, tem o caminho mais difícil, né? O mais fácil é o que normalmente as pessoas procuram, o mais difícil é onde você tem os resultados melhores depois. Então, assim, a gente sempre procurou seguir os exemplos dele. Tanto eu quanto o Ricardo, meu irmão, que a gente tem pouco mais de um ano e 7 meses de diferença, começou da mesma maneira. Ele já começou aqui no administrativo, na área de compras. Ele teve, acho, um período muito pequeno de farmácia, mas assim, sempre conhecendo o negócio, conhecendo, né, as áreas, sendo coordenado por alguém acima, por um gerente de área, né, por um gestor da área. Então, aprendendo com essa pessoa, até entender o negócio, né, até poder, acho que ter condição de chegar numa diretoria. Não foi da noite para o dia, né, foi uma caminhada aí longa, e acho que a gente, né, hoje colhe esses frutos de conhecer o negócio, e não simplesmente sentar numa cadeira, assinar o cheque e falar que é filho do dono, alguma coisa assim. Então, assim, a gente sempre teve esse exemplo, né, do meu pai, essa cobrança, assim, né, independente da onde a gente estivesse, a gente tinha que respeitar, né, o superior. A gente tinha uma hierarquia e sempre respeitamos, né? Eu lembro que trabalhava de sábado, às vezes, na época, né, tinha aquela escala de plantão que hoje não existe mais, abre de sábado, domingo, feriado. Quando estava de plantão, trabalhava de domingo, né? Eu, jovem, ia às vezes para balada no sábado à noite, mas no domingo tinha que estar lá, não tinha jeito, né? E assim, eu era parte daquela equipe. Se eu faltasse, ia fazer falta, né? A equipe não ia estar completa, assim como qualquer um hoje. Como você comentou agora há pouco, por mais que a gente tenha no dia a dia nosso sistema, tecnologia, por trás de tudo isso são pessoas. São as pessoas que fazem a diferença, que pilotam isso, que ensinam os outros, né? E eu sempre falo, toda loja que a gente inaugura, a gente faz uma reunião com a equipe antes, né? E a gente sempre fala, primeiro das oportunidades que todo mundo tem de crescimento, independente da função, né? Acabou de entrar ali, está no caixa, normalmente a função é que as pessoas que a gente mais tem de início é caixa, né? E a gente fala das oportunidades que a gente está crescendo, a gente está abrindo loja, então para que eles se espelhem no outro, né? Que o outro seja um espelho e também ensine, né, quem está abaixo dele, porque em algum momento ele foi ensinado, né? Em algum momento ele teve, né, uma escola ali. E a gente tem muito, a gente oferece, nós temos uma intranet onde a gente tem algumas coisas que são obrigatórias, então desde um curso de integração para quem está começando a Drogal, mas tem muita coisa relacionada, todas, né? Mas muita coisa à saúde. Então, há uma doença, hipertensão. Então, assim, é uma escola virtual que nós temos que as pessoas, eu sempre falo, ó, quando eles têm um tempo, né, a gente sabe que muitas vezes eles passam mais tempo dentro da Drogal do que em casa. Mas quando tiver um tempo, né, assistam, aprendam, porque eles vão poder ensinar quem está abaixo deles, né, e assim eu acho que todo mundo cresce, né, e todo mundo vai aproveitando, ou tem como aproveitar essas oportunidades, né. Então, assim, eu acho que eu brinco que a gente é uma escola, todo mundo muitas vezes entra sem saber nada, não conhece o setor, vai crescendo, vai aprendendo, né? A gente tem muito treinamento, né? A gente instrui muito o gerente para que forme novos gerentes, novos líderes, né? Abaixo dele tem o subgerente, é que muitas vezes, e aí inerente ao ser humano, né? Ah, eu não vou ensinar, não vou treinar quem está abaixo de mim, porque vai que ele é melhor do que eu. Então a gente sempre trabalha muito essa questão da liderança com o gerente, para que ele treine, para que ele ensine o subgerente a ser tão bom quanto ele, que em algum momento ou ele vai para uma outra loja, né? Ou esse subgerente, em todas as unidades que nós abrimos, sempre é com um gerente nosso, né? Ou algum subgerente, que até então era subgerente e vem como gerente. Então a gente tem muitas oportunidades e esse crescimento é um crescimento hierárquico e conosco não foi diferente, foi assim. Não tivemos nada a menos ou mais fácil do que qualquer um. E parabéns, Sim. porque realmente o negócio de vocês envolve, como você disse, atendimento, né? Então, a preparação, a qualificação do colaborador, sem dúvida alguma, é fundamental. E o plano de carreira, né? Para ele entender que hoje ele Sim, veio caixa, amanhã ele vai para o atendimento, depois pode gerenciar uma exatamente. loja, enfim, tem toda uma estrutura organizacional, né? Quando ele pode também ser um gerente, um diretor. Marcelo, quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje nós estamos chegando a 6.500 colaboradores, Espetáculo. que nós tratamos como famílias aqui, 6.500 famílias. E Marcelo, tem uma coisa que eu queria saber, que você falou das vendas, e vocês ganharam um prêmio de vendas e foram para o NBA, não foram lá para fora?
Sim, nós ganhamos. A gente participa de várias campanhas de várias indústrias e algumas uns prêmios maiores, outros prêmios menores. Às vezes alguns prêmios só para diretor. E esse particularmente foi de uma indústria que nós ganhamos. Fomos assistir uma das finais, né? Porque a NBA são até sete e fomos para Boston em 2022 e assistimos um jogo lá. Foi uma experiência fantástica, fantástica. Eu imagino, eu lembro dessa história e eu achei sensacional. Eu falei, pô, e não é fácil, hein, Marcelo, porque vocês estavam competindo, acho que era no Brasil todo, né? Brasil todo. Brasil todo. Se eu não me engano, nessa campanha foram três empresas contempladas com esse prêmio. Então, do Brasil inteiro, todos que participaram, só três. Nós fomos um dos. Mas foi uma experiência fantástica. Bom, o jogo de basquete dos Estados Unidos é algo. O jogo é o de menos. Diria que o jogo em si é o de menos, mas a festa, o evento, é um evento assim fantástico, né? Você fala que se alguém tiver uma oportunidade um dia, vai assistir, independente do jogo, porque é algo, eles fazem uma festa assim que a gente não imagina. Perfeito, muito bom, parabéns, Marcelo. E dentro disso, Marcelo, o que eu ouço muitos empresários reclamando da rentabilidade do e-commerce, né? E na farmácia ela é algo muito importante, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse tema e também já emendasse um pouco da pandemia, né? Porque o e-commerce na pandemia foi algo que Foi, realmente, né? Hoje, sim. independentemente da idade, todo mundo foi lá aprender, né? A saber como é que se comprava para receber em casa. Então, eu queria que você trouxesse esses dois pontos, também em especial, né? Qual foi a maior lição que você trouxe da pandemia? O e-commerce hoje eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Eu acho que não dá para uma empresa hoje estar fora do e-commerce. Pode não necessariamente ter o seu, mas tem que estar no mínimo dentro de um marketplace. É uma venda muito mais complexa do que se vender numa loja física, né? A gente tinha no início, principalmente na época da pandemia, mas a loja física vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Ela vai mudar. Ela vai complementar, um Verdade. complementa o outro, né? Então, a gente fala hoje do digital. É uma venda muito mais complexa por várias questões, né? Primeiro, a que você citou, a margem é muito menor do que uma loja física, né? Então, porque você concorre com o mundo. Então, se você não tiver um preço atrativo, não adianta que não vende. Você pode ter o melhor site do mundo e você não vende. Depois a gente tem a questão da segurança também, que é outro problema, né, com relação à fraude, né? O Brasil, eu não sei falar para você se é campeão de fraude, mas deve ser um dos, né? Então, você tem que ter mecanismos assim bastante fortes para que você tenha uma segurança nessa venda. Tem muita gente que se aproveita de algumas situações, né, que virou meio de vida. Então, você faz uma compra, você tem um prazo estimado aí de 4 ou 5 dias úteis, aí você recebe no quinto. Aí a pessoa entra com uma ação contra você porque não foi no quarto, foi no quinto. Então, isso virou meio de vida para muita gente. Tanto é que tem algumas regiões que a gente nem vende mais porque são regiões que vivem disso. A gente tem uma situação, dependendo do produto, uma grande preocupação de como esse produto vai chegar até o cliente. Então, hoje, a gente vende para o Brasil inteiro. Às vezes até eu me pergunto por que que uma pessoa no Acre, né, vai comprar um produto da Drogal. E a gente vende para todos os estados. Então, assim, uma grande preocupação que a gente tem é com como esse produto, né, vai chegar até o cliente. Porque assim, até a hora que está dentro da nossa casa, a gente tem um controle, né, do produto, da embalagem, mas quando sai, ou é via correio ou é via distribuidora. Então a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E hoje tem muito marketplace, né, que a gente vê que é difícil concorrer. A gente tem várias situações, a gente vê produtos roubados, por exemplo. Então, hoje, um problema para a farmácia é roubo de produto, e muitas vezes a gente vê as pessoas revendendo, né, nos sites de marketplace a preços que a gente não consegue, é impossível, a mais baixo do que o preço de custo. Então, isso também é um problema para a gente hoje. Então, assim, é uma venda muito mais complexa, mas não tem como estar fora dela. Não dá mais para estar fora. E ela foi, assim, potencializada com a pandemia, é um absurdo. Eu acho que a pandemia, eu lembro no início da pandemia, todo mundo tinha medo. Primeiro porque era algo novo para o mundo, né? Não era uma situação diferente para o Brasil. E a gente da área da saúde, né, com aquela preocupação, nosso atendente lá no balcão, mas ele com medo do Covid, a gente também. Eu brinco que as pessoas falam, mas você ia trabalhar, vim todos os dias eu vim trabalhar. Eu mudei a rotina, né? Então eu não ia e vinha de loja como eu vou hoje, ou como ia até então, né, para não
mas eu vim para o escritório todos os dias, né? O administrativo dava para ficar em casa, mas o varejo é ali as pessoas. Então a gente acabou criando, né, alguns protocolos, como todo mundo, né? E fomos vivendo, aprendendo, convivendo. E o e-commerce explodiu, né? Porque as pessoas acabaram aproveitando essa situação, né? E o medo de ir até uma loja física. E aí, de fato, 2020, final de 2020, ali, 21, foi um enorme, enorme, enorme a explosão que teve o e-commerce do Brasil, como aliás, do mundo, né? Não só o varejo farmacêutico, mas o nosso foi muito. E a gente vinha de uma experiência, a gente lançou o e-commerce nosso em 2000, final de 2016. Então era algo assim que a gente era uma venda legal, mas que a gente tinha uma estrutura pequena para suportar esse boom que deu em 2020. Então saímos correndo. Hoje a gente tem uma estrutura robusta, enfim, um modelo assim que a gente consegue administrar de uma maneira legal. Não foi fácil, mas aprendemos. Então, de fato, foi algo que fez muita diferença na época da pandemia. Marcelo, queria agradecer aí por você ter topado a conversa com a gente, de tantos aprendizados aí. Eu estava querendo a gente estava querendo muito tempo essa conversa já, porque você tem uma história bacana, a Drogal tem uma história bacana, é uma empresa do interior e está crescendo pra caramba. Sim. E eu queria saber se você tem alguma mensagem final, alguma dica para quem está começando o próprio negócio, ou para quem quer empreender, ou para quem quer assumir um cargo, uma posição maior na empresa. O que que você daria de dica? Primeiro, né, como eu falei agora há pouco, não adianta querer chegar e sentar na cadeira para assinar o cheque. Isso a gente vê muito, né, no dia a dia, principalmente os mais jovens. A gente, infelizmente, hoje tem uma dificuldade com relação às pessoas, que tem uma geração que vem vindo, né, que tem, assim, algumas características muito diferentes da nossa, né? E particularmente o nosso negócio, né, não só por se tratar da área da saúde, mas a gente trabalha sábado, domingo, feriado. Então não vai ser fácil, né? Para ninguém vai ser fácil. Eu acho que hoje a gente tem uma coisa que a pandemia trouxe de legal, a gente tem muita facilidade de aprendizado, né? Hoje você tem N cursos na internet, você não precisa sair de casa e você aprende, né? E eu não vejo maneira melhor do que a educação. Eu acho que tudo, em qualquer negócio ou em qualquer país, começa pela educação. A gente sabe que no Brasil não é das melhores, mas a gente sabe que a gente pode complementar essa educação que a gente não tem, talvez, onde deveria. Então, eu acho que o aprendizado é para a vida, a gente nunca pode deixar de aprender, a gente todo dia aprende alguma coisa nova, independente, acho que da idade. E eu acho que o legal é você poder também transferir esse conhecimento para outras pessoas, né? Eu falo que a gente sempre aprende, mas a gente ensina, né? A gente ensina e a gente aprende. Então, esse acho que é o legal de quem quer construir alguma coisa. De novo, nada vai ser fácil, né? Tem a fila do fácil e a fila do difícil. A fila do fácil todo mundo quer, né? Mas nada é por acaso. Eu acho que tudo na vida tem seu momento, né? E de fato, eu acho que as escolhas que a gente faz também fazem a diferença. E as conquistas vêm conforme seu dia a dia. De novo, né? Não é sorte, nunca foi sorte. As pessoas trabalham, acordam cedo, vão trabalhar. Empreender no Brasil, eu sei que não é algo fácil, né? A gente tem uma insegurança jurídica, principalmente, que eu acho que é o que mais pesa para qualquer empresário, né? Isso é muito ruim, porque você tem uma incerteza, sempre você tem uma incerteza, né? Então você vai investir, não vai investir, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, né? A gente tem essa angústia, né? A gente falava ontem, aqui em Piracicaba, numa reunião, a gente está vendo, por exemplo, hoje o varejo com muita dificuldade, né? Os grandes magazines, né? A gente viu Americanas, a Magalu, o supermercado Dia, né, parando a operação. A gente tinha acho que duas lojas em Piracicaba, mas foram muitas lojas. Isso preocupa também, porque são setores que muitas vezes a gente não via essa crise, né? Eu acho que são cíclicas, mas eu tenho visto isso com um período muito longo, né? E isso preocupa, porque são pessoas desempregadas, são famílias, né? Então, assim, não é fácil empreender no Brasil, mas eu acho que as pessoas têm que ter coragem, né? Acho que coragem hoje é algo, controlar a ansiedade,
é que eu vejo hoje um problema, né? Eu estava lendo ontem uma matéria no jornal e falando dos mais jovens, né? Como que a gente quer que os mais jovens sejam iguais a nós, se eles já são jovens, que tomam remédio para depressão, que tomam remédio para dormir, né? Então, assim, é uma geração diferente. Mas é o que nós temos, então a gente tem que trabalhar para isso, para que isso melhore, né? Eu acho que, infelizmente, a pandemia, o maior mal que ela deixou para as pessoas foi o mal mental, né? Essa dificuldade de problema mental, né? Essa insegurança que a gente tem hoje, essa falta de paciência, essa falta de. Então, acho que, mas assim, quem faz bem feito, quem faz, eu acho que olhando o próximo, dando oportunidade para o outro, não tem como dar errado, O ser humano vale a pena ainda, né, Marcelo? sem Muito dúvida, bom. Muito bom. sem dúvida. Marcelo, você falou que gosta do filó. Não sei se você sabe o sentido do nosso filó aqui, né? Porque já há muitos anos eu fui biografar um grande empresário do interior do Rio Grande do Sul. E no final da tarde, as pessoas sentavam ali, levavam suas cadeiras e começavam a bater papo sobre futebol, sobre família, filhos. Então, esse é o filó, né? Por isso que o nosso filó, né, sempre tem um bom espaço para colocar a cadeira e a sua já está garantida, viu, Marcelo? Muito Legal. obrigado, que alegria recebê-lo aqui, aprendemos Imagina. muito com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Espero poder ter contribuído um pouco com essa história minha, uma história de Drogal, que completamos aí 89 anos, uma história linda. Sou suspeito para falar, amo o que faço. Putz, Prepara o pulmão aí para soprar 90 velhinhas aí o ano que vem, porque não é moleza, se, hein? E que se, chegue se logo do Deus, centenário. Obrigado, se Marcelo. Deus quiser, vamos estar juntos. Obrigado a vocês, gente. Muito bem, então chegamos aqui ao final do Filó e hoje quem trouxe a cadeira para sentar com a gente foi o Marcelo Cansado, diretor administrativo da Rede Drogal. Portanto, você já sabe, aqui a gente aprende, troca ideias, se emociona, se diverte e principalmente aprende bastante. Obrigado, pessoal. Até o próximo Filó. Tchau, tchau.